Dando início ao nosso primeiro painel, eu convido o Dr. José Carlos do Carmo, médico especialista em saúde pública e medicina do trabalho, auditor fiscal do trabalho e coordenador do projeto de inclusão da pessoa com deficiência da Superintendência Regional do Trabalho em São Paulo. O CAL é um parceiro do Ministério Público do Trabalho e ministrará a palestra Conceito da Pessoa com Deficiência à luz da Lei Brasileira de Inclusão. Antes de sua fala, por favor, CAL, peço a gentileza que você faça a sua autodescrição. Boa tarde. Boa tarde, Daniele. Eu gostaria, antes de mais nada, de parabenizar o Ministério Público do Trabalho pela realização da Reconecta, essa grande conferência e exposição nacional de inclusão e acessibilidade das pessoas com deficiência. Eu considero uma iniciativa relevante e, sobretudo, pensando no momento em que a gente vive, ter sido capaz de organizar esse evento de âmbito nacional, quiçá atingindo até pessoas de outros países, é demonstração de bastante competência e uma excelente iniciativa. E gostaria de agradecer a você pelo honroso e desafiador convite, que é falar sobre esse tema tão interessante, e ao mesmo tempo, eu diria complexo, que é o conceito da pessoa com deficiência à luz da Lei Brasileira de Inclusão. E agora, atendendo a sua solicitação, o que eu acho que deve ser um praxe a ser seguido em qualquer evento como esse, eu vou fazer uma breve autodescrição. Eu sou um homem magro, de pele clara, eu uso óculos de grau, tenho cabelo e barbas grisalhos, o cabelo longo, aliás, devido à impossibilidade de ir ao barbeiro por conta deste necessário distanciamento social que nós temos que manter durante a pandemia. Eu tenho ao fundo uma parede branca com uma cortina verde. Eu disse que era de pele clara, mas eu achei muito interessante que na descrição que me foi feita pelo pessoal da produção da Reconecta, eu apareço como tendo pele parda. O que talvez seja melhor mesmo em termos de descrição, dada aí a minha remota ascendência indígena e, sobretudo, ao fato de que nós, aqui no nosso país, na nossa grande maioria, somos uma salada mista e o tempero dessa salada mista é um tempero africano. Bom, isto posto, eu gostaria antes de falar do conceito propriamente dito, abordar, apesar de que você acabou de fazer isso, o aspecto quantitativo das pessoas com deficiência em nossa sociedade. Você mencionou 6,7%, esses percentuais variam um pouco quando pensamos nas pessoas com deficiência com as deficiências mais severas. Mas apresentando algum tipo de deficiência, o censo do IBGE de 2010 apontou a existência de 23,9% da população como sendo constituídas de pessoas com algum tipo de deficiência. Isso mostra, né, que não são poucas as pessoas com deficiência e demonstra também que a presença das pessoas com deficiência faz parte das nossas vidas, das nossas famílias, ainda que, paradoxalmente, ainda seja raro nós as encontrarmos nos diferentes ambientes sociais que frequentamos. O Brasil não destoa muito dos dados internacionais. A própria Organização Mundial de Saúde estima que cerca de 10% da população mundial apresentam algum tipo de deficiência. Retomando ao aspecto qualitativo da nossa conversa, eu queria destacar, citando a Convenção da ONU sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, sobre a qual a gente vai voltar a falar, que já no seu preâmbulo reconhece que a deficiência é um conceito em evolução. O que se quer dizer com isso é que o conceito tem historicidade, ele varia ao longo da história. E se nós formos buscar aí nos estudos históricos sobre como a pessoa com deficiência foi tratada e entendida, né, ao longo dos diferentes períodos, nós vamos verificar que há desde momentos, situações em diferentes locais e tempos em que se dava às pessoas com deficiência um caráter místico ou mítico,
né, sendo elas tratadas ora como divindades, ora como demônios. Ah, diferentes autores também caracterizam de formas diversas, né, os diferentes paradigmas, né, sob os quais é entendida a questão da pessoa com deficiência. Eu particularmente gosto de dizer que nós tivemos um momento em que as pessoas com deficiência eram simplesmente eliminadas do convívio social. Né? Em Roma Antiga, citando um documento que tem uma grande importância no meio jurídico, né, pela influência que ele teve ao longo da história, que é a Lei das 12 Tábuas, lá era colocado que o patriarca podia matar o filho com defeito. Mais detalhadamente é dito que isso poderia acontecer, ou seja, o pai poderia matar o filho que nascesse com deficiência depois de consultados 5 vizinhos, pelo menos tinha que se fazer essa consulta. Desta situação de eliminação, a gente passa para um outro momento em que eu particularmente chamo de exclusão caridosa. Não se eliminava a pessoa com deficiência, mas ela era afastada do convívio social, isolada, e aí não só as pessoas com deficiência, mas outras tantas, né, consideradas diferentes, que fugiam do padrão considerado normal, e isoladas em asilos, leprosários, hospícios. Então, estas pessoas, inclusive as pessoas com deficiência, eram apartadas do convívio social. Daí, dando um outro salto na história, nós temos o paradigma da inserção, que não mais se elimina, não mais se exclui, se permite a convivência da pessoa com deficiência, mas cabe a ela se adaptar ao padrão considerado normal. E é interessante que essa busca pela aparência normal se expressa de diferentes maneiras. Os livros de história, de novo, nos mostram, inclusive fotografias de, por exemplo, próteses de perna que tinham pelos para ter esta aparência de normal, normal entre aspas. Eu me lembro quando pequeno, na cidade do interior onde nasci e cresci, Dracena, né, era comum ouvir expressões do tipo, olha, aquela pessoa tem um olho de vidro, mas é tão bem feito que parece um olho normal, nem se percebe que é um olho artificial. Bom, e por fim, eu digo por fim, porque sob este paradigma que a gente vive, trabalha e desenvolve as nossas práticas atualmente, é o paradigma da inclusão, em que se entende que, na verdade, a deficiência é parte desta rica diversidade que a sociedade tem, que se entende que essa diversidade é um valor, é uma qualidade, não apenas a ser aceita, mas entendida como algo muito positivo. Eu também costumo dizer que o mundo seria muito chato não fosse essa diversidade, se nós fôssemos todos iguais, torcêssemos para os mesmos times, tivéssemos os mesmos gostos, com certeza a vida seria bem mais monótona do que ela é. E ao longo desse tempo, né, nós tivemos a preocupação dos organismos internacionais, particularmente da OMS, a Organização Mundial de Saúde, na busca de uma padronização do conceito da pessoa com deficiência e na busca também de critérios para a classificação das deficiências. Aliás, muito do que eu vou falar aqui tem tudo a ver com o tema de uma das conversas que teremos a seguir, né, que será proferida pela... Mas voltando aqui a essa preocupação da OMS e de outras instituições internacionais, em 1976, ainda em caráter experimental, foi publicada a International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps, que foi traduzida para o português como Classificação Internacional das Deficiências, Incapacidades e Desvantagens, cuja sigla é CIDID. Esse modelo que a CIDID descreve, ele preconiza um pensamento linear, em que a doença leva à deficiência, que leva à incapacidade, e esta, por sua vez, leva à desvantagem. De acordo com essa classificação, né, pegando inclusive o texto original em inglês,
Deficiência, ou impairment, em inglês, é descrita como as anormalidades nos órgãos e sistemas e nas estruturas do corpo. Portanto, tendo aí como referência básica inicial a questão da doença. A incapacidade, ou em inglês, disability, é caracterizada como as consequências da deficiência do ponto de vista do rendimento funcional, ou seja, no desempenho das atividades. E, por fim, desvantagem, em inglês handicap, reflete a adaptação do indivíduo ao meio social resultante da deficiência e da incapacidade. Esse modelo foi objeto de muitas críticas e demonstrou muitas fragilidades. No seu processo de revisão, né, as críticas que eu considero, a crítica fundamental, inicial, que eu considero mais importante, é que ele estabelece uma relação causal e unidirecional entre deficiência, incapacidade e desvantagem, como eu acabei de mostrar. Além disso, outras críticas importantes é que ele era centrado nas limitações dentro da pessoa, dentro entre aspas, e apenas nos seus aspectos negativos, e não contemplava o papel determinante dos fatores ambientais, né, neste processo de reconhecimento, de estabelecimento da condição de pessoa com deficiência. Esse processo de revisão da CIDID, ele resultou num outro documento que foi aprovado pela Assembleia Mundial da Saúde em maio de 2001, que foi o International Classification of Functioning, Disability and Health, sendo que na versão brasileira, que foi traduzida pelo Centro Colaborador da Organização Mundial da Saúde para a família de classificações internacionais em língua portuguesa, que aliás fica na Faculdade de Saúde Pública da USP, uma das faculdades onde eu estudei, ele, em português, tem o título de Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, cuja sigla é a CIF. As pessoas se referem à CIF como Classificação Internacional de Funcionalidade, mas é interessante saber que o nome completo inclui também a Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde. E a partir da adoção, então, da CIF como referência, passa-se de uma classificação de consequência das doenças, conforme eu já disse, da CIDID, para uma classificação de componentes da saúde, o que tem uma influência muito grande na conceituação da deficiência e da pessoa com deficiência. Nesse processo que eu considero de avanço, em março de 2007, a ONU aprova por unanimidade a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que no nosso país foi promulgada em agosto de 2009 pelo então presidente Lula, depois de ter sido aprovada pelo Congresso Nacional. E aí, considerando que essa foi a primeira convenção internacional sobre direitos humanos desses séculos, e que a nossa gloriosa Constituição Federal de 88, chamada pelo saudoso Ulisses Guimarães de Constituição Cidadã, no seu artigo 5º, ela determina que os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados pelo Congresso, sancionados pelo Poder Executivo, serão equivalentes a emendas constitucionais. Isso significa que o conteúdo da Convenção, dentro daí da hierarquia dos diplomas legais, coloca-se acima do que está na legislação ordinária, dado o seu status, o seu caráter de emenda constitucional. Com o objetivo de adaptar toda a vasta legislação que nós tínhamos, espalhada em diferentes leis, decretos e normas, tratando da questão da pessoa com deficiência, o Congresso Nacional aprovou em 1975, e é importante que guardemos esse número, a Lei número 13.146, conhecida como Lei Brasileira de Inclusão e também denominada como Estatuto da Pessoa com Deficiência. Fazendo um breve histórico, essa legislação foi inicialmente proposta pelo senador Paim, com o nome de Estatuto da Pessoa com Deficiência, mas, posteriormente, sob a coordenação da relatora do projeto de lei, a então deputada, hoje senadora por São Paulo, a querida Mara Gabrilli, foi feita uma ampla consulta pública, uma discussão com a sociedade bastante grande,
buscando, inclusive, ter nesse processo de discussão, de aprimoramento do texto legal, a participação das pessoas com deficiência. Eu gostaria até de destacar que nós, da Auditoria Fiscal do Trabalho, tivemos um papel bastante intenso nessa discussão, né? É por contribuição nossa que diferentes artigos da legislação, né, aparecem do jeito que aparece na Lei 13.143, na Lei Brasileira de Inclusão. Até então, nós tínhamos como uma referência importante para a caracterização, definição da deficiência da pessoa com deficiência, o Decreto 3.298, posteriormente modificado pelo Decreto 5.296. Nesse decreto, aparecia como definição de deficiência, né, dizia-se o seguinte: deficiência é toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade dentro do padrão considerado normal para o ser humano. Então vejam vocês que se faz menção a essas características individuais, psicológicas, fisiológicas, anatômicas, e se refere a um padrão considerado normal, né? E essa é uma discussão interessante, vou voltar a falar sobre isso. O que é, afinal de contas, um padrão normal? E, de acordo com essa legislação, as categorias da deficiência eram classificadas em física, auditiva, visual, mental e múltipla. E aí, sim, agora entrando, na verdade, no tema da nossa conversa de hoje, que é o conceito de pessoa com deficiência que aparece na Lei Brasileira de Inclusão, que, na verdade, levou em consideração o mesmo conceito que aparece na Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A LBI, já no seu artigo 2º, estabelece que considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, o impedimento, né, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Vejam vocês que este é um conceito que eu, particularmente, considero revolucionário, né, na medida em que ele estabelece com uma clareza cristalina que a deficiência não é consequência de características individuais, ou eu até diria de culpa individual, mas sim ela decorre também, mas sobretudo, das barreiras existentes na sociedade. A deficiência deixa de ser, portanto, consequência, né, ou de responsabilidade dos indivíduos e seus atributos e passa a ser consequência das barreiras colocadas na sociedade, de responsabilidade da sociedade como um todo, de todos nós. Quando eu discuto essa questão, né, da deficiência, né, dela ter essas características em que deva-se entender, ela deva ser entendida dentro dessa rica diversidade, né, da nossa sociedade, e não, né, nos aspectos que normalmente são atribuídos à condição de pessoa com deficiência, que são aspectos negativos, depreciatórios, eu costumo perguntar: é normal, né, ser uma pessoa com deficiência? E é claro que quando eu falo isso, nos ambientes em que essa questão está sendo discutida, as pessoas sentem-se constrangidas para dizer que não são normais. E aí eu costumo perguntar: mas então você acha normal uma pessoa ser cega? Você acha normal uma pessoa, para se locomover, ter que usar uma cadeira de rodas? Então, na verdade, o que nós temos que conversar, discutir, antes de responder se a pessoa com deficiência é normal ou não é normal, é qual é o conceito de normalidade. E, normalmente, se nós formos buscar nos dicionários, nos livros textos, né, normal vai aparecer como sendo alguma coisa que é frequente, comum, habitual. Nós temos, inclusive, a curva normal, também chamada de curva de Gauss, que é exatamente uma demonstração matemática gráfica da distribuição de uma dada característica que está se estudando e se considera dentro da faixa normal, dentro do padrão considerado normal,
né, aquelas características que aparecerem com mais frequência. Nesse sentido, portanto, nós até poderíamos dizer, ser cego não é normal, andar de cadeira de rodas não é normal. E aí eu costumo perguntar, de sopetão, vocês acham que uma pessoa ruiva é normal? Se vocês cruzarem com uma moça ou com um rapaz de cabelos ruivos pelas ruas, vocês vão atribuir a esta pessoa alguma conotação, e aí fica muito claro, né, de anormalidade, quem não é normal é anormal, você acha que essa pessoa é anormal? E aí é óbvio, se nós formos pensar em nós mesmos, eu acho que muito provavelmente nenhum de nós consideraria anormal uma pessoa ruiva. Veja como as coisas são relativas. Eu estou falando aqui do nosso país, onde essa é uma característica que não é das mais frequentes. Portanto, né, nesta discussão do conceito de pessoa com deficiência, de considerá-la ou não considerá-la normal ou anormal, o grande desafio que está colocado para nós, na minha opinião, é a gente perceber que a deficiência decorre da sociedade e que os impedimentos, eles são apenas uma dentre inúmeras características que as pessoas com deficiência têm e que, a exemplo de se ter cabelos ruivos, o impedimento por si não faz nem melhor nem pior a pessoa, né, quando comparada a quem quer que seja. Né? O importante é que nós consideremos, né, que a eliminação das barreiras é fundamental, né, para que essa pessoa possa exercer com plenitude os seus direitos sociais, os seus direitos de cidadania. A caracterização da condição de pessoa com deficiência, portanto, tem que levar em consideração essas barreiras, mas é importante que se entenda também que faz parte do conceito, ou é necessário para que o conceito seja aplicado, a existência dos impedimentos. Eu digo isso porque a doutora Daniele mencionou no início a questão da lei de cotas. E nós, da Auditoria Fiscal do Trabalho, que somos responsáveis pela fiscalização do seu cumprimento, não raro nos vemos diante de situações em que a empresa tenta colocar nesta condição de pessoa com deficiência, ou mesmo, né, determinadas pessoas que querem ser reconhecidas enquanto pessoas com deficiência, porque hoje, né, poder fazer parte da cota, particularmente neste momento triste e difícil, porque passa o nosso país com altíssimos níveis de desemprego, esse é um fator facilitador para se conseguir emprego. E o que nós sempre deixamos claro é que a lei de cotas, a exemplo de outras políticas afirmativas voltadas para as pessoas com deficiência, não podem ser entendidas como panaceia para todas as injustiças do mundo do trabalho. Portanto, nesse processo de caracterização, é fundamental que a gente leve em consideração as barreiras, mas é indispensável que se considere também a presença do impedimento, sob pena de não termos, né, uma pessoa com deficiência. Eu gostaria, já encerrando essa minha fala inicial, dizer que eu considero, assim, da maior importância para a superação, né, desta forma habitual de preconceito com que as pessoas com deficiência são tratadas de um modo geral pela sociedade, que tem vieses inconsequentes, que tem valores superestruturais, né, que fazem com que a gente desmereça, né, a condição de pessoa com deficiência. Eu acho que para esta superação é fundamental a convivência com as pessoas com deficiência. Nesse sentido, eu queria destacar, né, uma notícia que eu considero positiva de ontem, que foi a decisão preliminar ou liminar, né, proferida pelo ministro Dias Toffoli em relação à legislação apresentada pelo Poder Executivo por meio do Ministério da Educação, que criava as escolas especiais. Na verdade, escolas que propunham um retrocesso, né, para a época em que nós tínhamos escolas onde frequentadas apenas por crianças e jovens com deficiência. Eu acho que a possibilidade da convivência desde das pessoas das suas mais tenras idades, né, no sistema educacional fundamental e depois, mais à frente,
né, de pessoas com deficiência junto com as demais crianças e jovens é fundamental para que a gente vá superando esses preconceitos históricos. Nesse mesmo sentido, também me preocupa, e eu tenho certeza que, né, os companheiros e companheiras do Ministério Público do Trabalho, com quem já conversamos a respeito, também têm essa preocupação, que é com a questão do trabalho à distância, do chamado home office, principalmente depois de sairmos desta terrível pandemia que vivemos. Essa possibilidade de se trabalhar em casa, né, tem uma série de vantagens, tem aspectos positivos, inegavelmente, mas ela não pode ser entendida como a única maneira de se empregar a pessoa com deficiência. E nós trataremos com muita atenção e rigor aquelas empresas que, porventura, numa tentativa de nos privar e privar as pessoas com deficiência do convívio social, quererem que os seus empregados com deficiência façam as suas atividades apenas em casa. Por fim, concluindo mesmo, né, nós temos diferentes barreiras que devem ser enfrentadas. Quando a gente fala em barreira, a gente não se refere apenas à barreira arquitetônica, à barreira física. Aliás, esse é mais um tema que será tratado em outros momentos da Reconecta. Mas eu diria que, dentre essas diferentes barreiras, se me perguntassem qual a mais importante, qual a pior dessas barreiras, eu não teria dúvida em dizer que é a barreira atitudinal, é a barreira do preconceito que impede as pessoas, né, por meio de um mecanismo que hoje se chama de capacitismo, de não reconhecer o valor, a capacidade das pessoas com deficiência, olhando apenas para um dentre tantos aspectos que as pessoas com deficiência, assim como qualquer um de nós, apresenta no nosso dia a dia, na nossa vida. Era isso, doutora Daniele. Muito obrigado a todos e a todas pela atenção até agora, e a gente volta a conversar depois na sessão de perguntas e respostas. Cal, agradecemos, então, muito pela sua contribuição. Sua palestra foi excelente, muito esclarecedora, trazendo esse histórico, né, da legislação sobre a pessoa com deficiência, abordando de forma cirúrgica a questão do novo conceito da pessoa com deficiência, desse novo olhar que nos trouxe a LBI, baseado na Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. E agora eu gostaria que as pessoas continuassem enviando dúvidas e comentários pelo chat, que ao final do painel a gente vai direcionar as perguntas para os palestrantes. Gostaria agora de convidar para a próxima palestra Acessibilidade no Ambiente de Trabalho, o desembargador do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região e doutor em Direito das Relações Sociais, Dr. Ricardo Tadeu Marques da Fonseca. Exemplo de vida para todos nós, profundo conhecedor da matéria e que muito nos honrou aceitando o convite para estar conosco nesta tarde. Boa tarde, doutor Ricardo, obrigada pela presença. Acho que tem que abrir o microfone, talvez. Abrir, pode falar. Boa tarde, doutora Daniele, boa tarde, doutor Cal, prazer reencontrá-los, é uma profunda emoção voltar ao meu berço profissional, que é a Procuradoria Regional da 15ª, onde eu iniciei os primeiros passos no Ministério Público e desenvolvi os melhores. Então, realmente é uma grande emoção estar falando à querida 15ª Região do Ministério Público do Trabalho. Bem, o tema que me instiga, né, é acessibilidade no trabalho. Esse tema ainda não foi muito bem compreendido pela jurisprudência dos tribunais do Brasil, porque tem sido muito comum a posição da Justiça do Trabalho, entendendo que a mera oferta de vagas pelas empresas a pessoas com deficiência demonstra um esforço suficiente a eximir a empresa da obrigação de efetivamente cumprir a cota. Esse é um entendimento bastante equivocado,
porque, na verdade, se trata de uma lei de ordem pública. A empresa não deve tentar cumprir a cota, a empresa deve efetivamente cumpri-la. Na verdade, eu acabei de ter uma decisão aqui da nossa seção especializada em competência originária do tribunal e questões de execução no mandado de segurança, justamente porque se tentava fazer prevalecer essa ideia de que, olha, eu tentei, eu fiz tudo o que eu pude, mas não consegui. Na verdade, se você analisar as provas dos autos nessas situações, o que se verifica é que houve, assim, anúncio no jornal, a empresa tal está oferecendo vagas, tal, mas também não há nada além disso. Não se demonstra no processo, por exemplo, que a empresa adaptou as suas vagas para receber pessoas com deficiência. Como dizia o Cal, o conceito atual de deficiência implica a interação entre os impedimentos da pessoa e as barreiras que existem. E eu também concordo com ele que a barreira atitudinal é a mais grave, a que mais dificulta a efetiva inclusão da pessoa com deficiência em sociedade. Mas o que nós verificamos em concreto também é que as empresas não removem as barreiras tecnológicas, as barreiras metodológicas, que seriam imprescindíveis para efetivamente se receber a pessoa com deficiência. A própria Convenção da ONU, no seu artigo 2, estabelece que a falta de adaptação razoável do meio implica discriminação contra a pessoa com deficiência. Segundo a Lei Brasileira de Inclusão, 13.146, a discriminação contra a pessoa com deficiência pode ser um ato criminoso. Então, vejam, a empresa não prova que se adaptou e simplesmente diz, olha, fiz tudo o que eu pude. Para mim, aqui nesses casos, nós temos uma recusa evidente, objetiva de adaptação do meio. Portanto, não deveria ser essa a jurisprudência dominante, a de dizer, a empresa fez o que podia. Não, a jurisprudência deveria exigir a demonstração cabal de que a empresa se adaptou, ofereceu vagas realmente acessíveis a pessoas com deficiências, buscou-as de forma eficiente, porque isso não fica demonstrado. Quem disse que toda pessoa com deficiência lê jornal? A gente sabe que aqui no Brasil a população não lê jornal. Não lê jornal. Por que as pessoas com deficiência leem jornal? Não leem. Então, as empresas deveriam oficiar o Ministério do Trabalho, para mim vai ser sempre o Ministério do Trabalho, fecho parênteses, devia oficiar todas as instituições de pessoas com deficiência que existem no local e demonstrar cabalmente isso nos autos. E mais ainda, como eu dizia, demonstrar a adaptação do meio, né? Esse é um ponto fundamental, né? Outro aspecto que eu acho importante a se enfrentar, do ponto de vista do cumprimento efetivo da lei de cotas, é a qualificação da pessoa com deficiência para o trabalho, porque normalmente se alega isso. Eu procurei, mas não existem pessoas qualificadas no local. Também é uma alegação assustadoramente cínica, se me permitem o termo, e que, infelizmente, alguns juízes têm aceito. Vejam, o contrato de aprendizagem é uma alternativa muito interessante e eficaz, e eu tive prova disso, porque eu atuei aí no Ministério Público fazendo TAC direto e utilizando o contrato de aprendizagem como forma de inserção da pessoa na empresa. Então, a empresa, pelo contrato de aprendizagem a baixíssimo custo, pode ensinar a pessoa com deficiência suas necessidades. E também, o mais importante, o outro viés do contrato de aprendizagem é que, na medida em que a empresa forma o trabalhador, ela também se adapta. Então, o contrato de aprendizagem é uma forma de duas mãos, um contrato especial, de baixo custo, que possibilita tanto a formação da pessoa para a empresa, como vice-versa, né? Quer dizer, viabiliza, inclusive, a adaptação razoável que vem sendo sonegada, né? Importante dizer que a adaptação razoável, segundo a Convenção, é todo ajuste adequado, portanto, apto a inserir a pessoa no meio social e proporcional. A empresa não precisa quebrar todo o seu ambiente de trabalho, ela precisa fazer rampa, aliás, precisa mesmo, não só para a pessoa com deficiência como empregada, mas também para o consumidor, né? Para o cliente, para o fornecedor, para todo mundo. Quer dizer, o meio ambiente acessível não é só uma demanda da pessoa com deficiência como empregado,
É uma demanda em todas as posições. E não só da pessoa com deficiência, mas do consumidor, colaborador, etc., idoso, né? Então, o contrato de aprendizagem é uma ótima forma de também criar um meio de acessibilidade à empresa, né? Viabilizar um meio de acessibilidade à empresa, que, no entanto, não tem sido observado. A Lei Brasileira de Inclusão estabelece claramente que a pessoa com deficiência ocupará primeiro a cota de aprendiz e depois, caso formada, caso aprovada, quando aprovada, passará a compor a cota de trabalhador, porque era muito comum as empresas quererem usar o mesmo trabalhador para as duas cotas. Também é uma barbaridade que a lei acabou afastando, né? Mas a verdade é que o que se nota é que esses meios, tanto o contrato de aprendizagem como a própria a demonstração da adaptação razoável ou a busca eficiente do trabalhador com deficiência, são requisitos mínimos que deveriam ser observados pela jurisprudência, que, no entanto, não são. Eu tive a oportunidade agora, recentemente, de participar de uma live com o ministro Cláudio Brandão e com a juíza Déia, do Mato Grosso do Sul, e ele, ministro Cláudio, demonstrou franca compreensão sobre isso, sobre todos esses pontos de que lhes falei agora. Inclusive, a minha sugestão, uma vez que nós estivemos juntos há muito tempo atrás, foi que ele visitasse o Sinduscom em São Paulo, porque o Sinduscom desenvolveu um sistema de inserção de pessoas com deficiência no canteiro de obras, e com muito sucesso. Porque naquela época se dizia, há atividades em que a pessoa com deficiência não pode trabalhar. E aí se dava como exemplo, em primeiro lugar, construção civil. Então, o Sinduscom provou cabalmente de que é possível, sim, inserir pessoa com deficiência, ou seja, demonstrou que a adaptação razoável é possível em qualquer circunstância. Em qualquer circunstância, né? No entanto, eu preciso registrar aqui, né, nós estamos sofrendo uma ameaça direta à lei de cotas, ameaça aberta e direta. O projeto de lei 6159 autoriza as empresas a pagar uma verba muito menor do que qualquer salário que pagaria para uma pessoa com deficiência, para formar-se um fundo onde se poderá, então, viabilizar a formação de pessoas com deficiência fora da empresa. Ora, isso é um absurdo, é uma falta de compreensão mínima do que significa inclusão. Primeiro, esquece da viabilidade muito mais efetiva do contrato de aprendizagem, como já lhes falei. Segundo, autoriza que a empresa pague para não empregar. Essa proposta, esse projeto de lei é do dia 2 de dezembro de 19, né? E foi feita a sorrapa, escondido, né? E tão logo as pessoas com deficiência tomaram ciência desse projeto, se mobilizaram e fizeram com que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, suspendesse o trâmite. Ele está parado na mesa do Congresso. Primeiro porque não houve negociação com as pessoas com deficiência, o que é uma exigência do artigo 4 da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Todas as medidas de política pública devem ter necessariamente a participação das pessoas com deficiência. Não há essa interação, não há esse diálogo. E segundo, que é evidentemente inconstitucional esse projeto, né? Então, ele vai ser uma ameaça concreta, porque o mandato do presidente Rodrigo Maia está para findar, provavelmente o Supremo não se sabe se vai autorizar a sua permanência ou não, mas a verdade é que se ele sair da presidência da Câmara, o projeto vai tramitar e a conjuntura política agora demonstra a viabilidade de aprovação desse projeto. Nós já tivemos uma decisão lindíssima do ministro Toffoli ontem, considerando inconstitucional o decreto 10.502, que autorizava o retrocesso da volta das escolas especiais. Esse decreto já está suspenso, e eu tenho certeza que o Supremo também vai considerar inconstitucional o 6159. Mas é terrível você ter que ter uma ameaça contra o direito já consolidado de pessoas com deficiência, vinda do próprio Poder Executivo, né? Que venha de grupos sociais que têm interesses contrários, ok, mas que venha do Poder Executivo é chocante, essa ameaça, né? Então, em síntese, tudo isso que eu falei, quais são as maiores questões que devem ser enfrentadas para a acessibilidade nas empresas? Primeiro, concordo com o Cal, a superação da barreira atitudinal. Essa é a principal questão, que tem a ver com um aspecto cultural, do capacitismo, né, como dizia ele mesmo,
e as pessoas creem que pessoa com deficiência não produz, etc., quando tudo que se vê quando se coloca a pessoa com deficiência na empresa é o contrário. A produtividade é ótima, se a pessoa é preparada para a função, ela produz igual ou melhor que qualquer pessoa, dependendo da habilidade dela, né? Então, isso não é uma verdade, é um mito que decorre justamente da desinformação e do preconceito, ou seja, barreira atitudinal. Bom, a outra questão é a exigência da adaptação razoável. O judiciário brasileiro não está atento para isso, né? Precisa estar. Eu tenho brigado muito no meu tribunal e às vezes eu ganho, às vezes eu perco, mas enfim, essa é uma questão. Segundo, a oferta de vagas para pessoas com deficiência deve ser objetiva. Não adianta fazer anúncio no jornal. Há que buscar as pessoas com deficiência onde elas estão, oferecer vagas adaptadas, né? Isso é fundamental, né? E também, como eu dizia, a questão da preparação da empresa para receber a pessoa com deficiência adequadamente. Então, são essas as questões que eu gostaria de colocar. Muito obrigado pela atenção. O que eu faço? Obrigada, doutor Ricardo, pela sua brilhante palestra. Me desculpe, meu microfone estava cortado, não reparei, mas agora estou falando com ele aberto. Pela sua brilhante palestra. De fato, realmente, nós temos que trabalhar todo o tempo com esse avanço e com esses retrocessos, né? Infelizmente, é uma batalha contínua e nós temos essa boa notícia dessa suspensão dos efeitos desse decreto, que, de fato, seria realmente um retrocesso incontestável, né, nessa questão do avanço da inclusão da pessoa com deficiência nas escolas, na rede regular de ensino, que é tão importante para a questão da convivência das pessoas. Eu acho que essa questão da quebra de paradigma, né, desse mito de que a pessoa com deficiência não seria capaz, né, de desenvolver as atividades como as outras, ele começa a ser quebrado lá na escola, né, lá no ensino fundamental, depois no ensino médio e na faculdade, com o desenvolvimento dessas pessoas com os demais alunos, com essa convivência que tem que ser salutar e tem que ser normal. E isso é uma regra que tem que ser seguida e, de fato, a gente não pode aceitar esse retrocesso. Então, o senhor falou muito bem dessa questão. E outra coisa que o senhor levantou, que eu achei bem interessante, é essa questão da falta da acessibilidade até para o anúncio das vagas, né, de emprego. Então, a gente verifica que a mentalidade que existe hoje em relação às empresas é ainda uma mentalidade de exclusão. Por quê? Porque eles colocam lá vagas para PCD. Não, a empresa tem vagas disponíveis para o trabalho e essas vagas são para todos, né? Inclusive pessoas com deficiência. Então, essas vagas elas devem estar anunciadas de forma acessível e ali naquele anúncio especificamente, o que tem que ser colocado? Uma questão lá para que a pessoa com deficiência possa declarar qual é a sua deficiência para que possa depois fazer um processo seletivo adequado, né, adaptado. E assim a empresa verificar suas competências, suas qualidades para aquele cargo, né? E essa que é a questão. Então a gente vê que mesmo nos ambientes de trabalho, a questão da adaptação razoável, não se quer, na verdade, como o senhor disse, que se quebre a empresa inteira para que faça, né, adaptação razoável, como o próprio nome diz, né? É proporcional e adequada, né? Exatamente, proporcional e adequada para o desempenho daquelas funções específicas que estão sendo feitas por trabalhadores com deficiência, para que ele possa ter autonomia dentro da empresa, né, e possa produzir. E uma questão que eu acho fundamental, que na hora de fazer o resumo final eu acabei excluindo, eu havia tratado, mas não resumi no final, é a utilização do contrato de aprendizagem, porque ele serve também para preparar a pessoa para a empresa e para a adaptação da empresa. Quer dizer, mecanismos existem e, no entanto, o judiciário não está atento para isso, têm sido abertas brechas e, infelizmente, essas brechas podem efetivamente vulnerar a aplicação da lei. Então, são situações que decorrem da desinformação, da tradição milenar mesmo, acerca da pessoa com deficiência quanto ao capacitismo, né? Quer dizer, a mentalidade comum é de que, bom,
é uma questão de benemerência. A ideia de que a pessoa com deficiência é incapaz é muito difícil de enfrentar. Eu enfrentei diretamente isso, porque no início da carreira eu quis ser juiz e não pude terminar o concurso, né? De um cego não pode ser juiz. Quer dizer, era eu sozinho querendo dizer, olha, eu posso, deixa eu tentar mostrar no estágio probatório. Não foi possível, o senso comum da época, não. Como você quer... Eu me lembro que eu entrei com uma ação na Justiça Federal para questionar a decisão do Tribunal de São Paulo sobre isso, e o juiz ainda me deu uma bronca, falou, além de não poder, ainda fica querendo atrapalhar o concurso, fica na sua aí. Foi isso que o juiz disse para mim com linguagem elegante, mas foi exatamente essa a mensagem que veio. Então, na época que eu comecei a carreira, era uma luta solitária. Então, para mim, quando a gente vê pessoas como o CAL, como o Ministério Público do Trabalho, como tantos que eu tenho encontrado agora de comissões de acessibilidade dos tribunais por aí, todos envolvidos com a causa, você não imagina o conforto que me dá, porque quando eu comecei a vida, não era assim, era uma luta solitária mesmo. De fato, a legislação também foi evoluindo com o tempo, né? Acho que um grande marco é a Constituição de 88. O CAL fez um histórico aqui para nós dos instrumentos legislativos, né? Que antecederam até a Constituição e depois. Então, é um caminhar. Uma pena que os passos são lentos, né? Para a inclusão que a gente tanto deseja. Mas a gente já vê que nesses últimos 30 anos, né? Da Constituição Federal, a gente já teve muitos avanços nesse sentido. Eu nem falei na minha fala inicial, mas eu vou aproveitar aqui, até para a gente começar um pouquinho a discutir essas questões, um debatezinho pequenininho entre eu, o doutor Ricardo e o doutor Cal, trazendo essa questão que, na verdade, a legislação evoluiu bastante nesse sentido, mas ainda a gente vê que o mercado de trabalho tem menos de 1%, né, de pessoas com deficiência contratados em empregos formais. Porque, de fato, ainda existe esse mito, esse preconceito, né? Às vezes também das empresas e muitas vezes até dos familiares, querendo proteger, né? E acabando desincentivando, né? Aquela pessoa a se formar, a ter uma profissão. Então, assim, precisa haver uma mudança de conceito da sociedade como um todo. E, principalmente, também essa visão das empresas. A gente tem vários exemplos de sucesso de empresas que promoveram a inclusão no seu meio ambiente laboral. E aí, o que seria essa inclusão? Fazer uma mudança de comportamento dos RHs, das chefias, dos setores produtivos da empresa, dos próprios trabalhadores, com treinamentos, para a aceitação dessa diversidade que é tão importante que existe no nosso país e tem que estar retratada em todos os ambientes, em todos os espaços, inclusive dentro do Outro ambiente. dia, me permite, eu estava Assim? fazendo uma live com o João Batista, nosso querido Martim César, né? Era procurador, agora desembargador. Ele me fez conhecer o trabalho que é desenvolvido numa panificadora lá em Sorocaba, que é fantástico. É Exato. fantástico. E E eles o vão falar aqui empresário, o para dono nós. da empresa, é o maior entusiasta da coisa. Ele tem orgulho de dizer, ele fica satisfeito de ter sido um elemento de ruptura desse tabu. E ele diz que isso atrai mais cliente para a loja dele, a qualidade dos produtos é incrível, porque o empenho dos trabalhadores é grande. Claro que aquele que não se empenha pode ser dispensado, evidente. Não é só porque a pessoa com deficiência é assim que ela é boazinha, ou tem talento para o trabalho. Não, mas o que ele notou é que a equipe ficou mais motivada pela inclusão de pessoas com deficiência e os clientes também. Quer dizer, uma De espiral fato. totalmente favorável, né? De fato, inclusive, esse é o exemplo de boas práticas que nós vamos trazer aqui na programação da PRT Ah, 15. dei um Amanhã eles spoiler. estarão, exatamente, amanhã eles estarão Desculpa. falando. Não, mas é ótimo que o senhor tenha citado isso, porque, de fato, eles fizeram um trabalho muito bonito e foram, inclusive, premiados, né, pela ONU, foram premiados aqui no TRT da 15ª Região, então eu me senti, eu conheço o trabalho deles, muito segura de passar como uma boa prática, porque de fato, assim, houve uma modificação naquele ambiente de trabalho daquela empresa, todo mundo trabalha motivado, o próprio CEO, né, está muito satisfeito com o resultado da produtividade dos seus funcionários, sejam eles com deficiência ou não, que todos produzem e produzem bem, e isso é um bom exemplo para a gente passar. E a gente tem outros exemplos também, e a gente percebe que quando a empresa, de fato, capacita os seus trabalhadores, e aí sejam eles com deficiência ou não, porque o trabalhador que ingressa dentro
da relação de trabalho, nenhum trabalhador sabe exatamente aquela tarefa, aquele produto que ele tem que fazer ou aquela tarefa que ele tem que cumprir. Ele tem que ser treinado, como todo e qualquer trabalhador tem que ser treinado, né? Ninguém nasce pronto para uma determinada função, ele tem que ser capacitado, e isso faz parte do processo, né, de capacitação e desenvolvimento daquele trabalhador dentro da empresa. E essa visão tem que haver dentro da empresa. Talvez o que falte, de fato, seja aprender a conviver com as diferenças, porque talvez esse desconhecimento que a sociedade geral tem dessa convivência é que traz essa barreira atitudinal tão forte, né? E que impede que essas pessoas ingressem e possam desenvolver suas atividades. Eu gostaria que o Cal falasse um pouquinho da experiência dele como auditor fiscal nessa questão e dissesse para nós o que seria interessante que as empresas fizessem para, de fato, romper essa barreira atitudinal, né, nas relações de trabalho e para os processos seletivos de contratação. Porque, para mim, eu sempre repito isso em todas as minhas falas, porque para mim é como uma verdade absoluta, como se o sol nascesse no outro dia, certo como o sol nasce todos os dias, é que a partir do momento em que a empresa, de fato, adapta o seu ambiente, traz o seu ambiente de forma inclusiva, de verdade, com toda a acessibilidade para aqueles trabalhadores que estão lá, o cumprimento da cota é só consequência, porque esses trabalhadores não vão sair da empresa, eles vão se sentir com pertencimento àquela corporação, eles vão querer produzir mais, como qualquer pessoa, quando se vê reconhecida e quando consegue demonstrar o seu trabalho. Então, esse cumprimento da cota será uma consequência. Cal, gostaria que você passasse um pouco dessa sua experiência na auditoria fiscal e o que você entende que seria necessário para que se rompesse essa barreira atitudinal. Bom, primeiro dizer que é um prazer, querido Dr. Ricardo Tadeu, revê-lo e participar desse evento conjuntamente. Igualmente. E eu queria inicialmente resgatar uma fala do Ricardo que disse da experiência do Sinduscom. Fiquei muito contente porque, na verdade, esse trabalho que é desenvolvido pelo sindicato patronal, sindicato das empresas da construção civil, é fruto de um termo de compromisso que foi assinado conosco. E a gente em São Paulo, não vou me estender muito, mas a gente tem uma experiência que é muito particular nossa, de celebrarmos termos de compromisso com os sindicatos, envolvendo tanto o lado dos empregadores quanto o lado dos trabalhadores. Então, esse termo de compromisso foi firmado entre o Sinduscom, o Sintracom e nós, do projeto de inclusão da pessoa com deficiência da Superintendência Regional em São Paulo. E de fato, tem sido muito gratificante nós ouvirmos, não do auditor fiscal, não do técnico, do especialista ou da pessoa com deficiência, mas do próprio representante do sindicato patronal, que é possível sim fazer a inclusão, e esta afirmação se baseia num estudo científico de alta qualidade. Mas eu diria que talvez até mais emblemática do que a construção civil tem sido o trabalho também que eu considero muito interessante que a gente desenvolveu com a construção pesada. A construção civil e construção pesada, apesar de serem aparentadas, são atividades que têm características distintas e a construção pesada, eu diria, é ainda mais complicada. Portanto, se dá para incluir na construção civil e, sobretudo, se dá para incluir na construção pesada, que não venha com conversa mole dizendo que não conseguiram. É possível sim, basta que se empenhe para isso. Agora, nesse dia a dia com as empresas, eu muitas vezes me lembro de um trecho de um livro autobiográfico do Henry Ford, que acho que muitos de nós aqui conhecemos, em que ele fala da importância de se fazer a inclusão laboral. Ele se referia especificamente aos trabalhadores cegos, mas a gente pode pensar nos trabalhadores com deficiência de um modo geral. E num determinado momento ele diz que não perceber, né, a capacidade dessas pessoas que não deveriam ficar restritas a atividades, me fogem agora as palavras literalmente, mas assim, de fazer artesanato em casa e não dar a elas um trabalho que ele chamava de trabalho digno, seria o maior despautério. Despautério não é uma palavra muito habitual do nosso vocabulário, mas se a gente for procurar no dicionário, dentre outras questões, eu acho que a gente poderia livremente dizer que despautério é burrice. Né? Portanto, o que eu tenho a dizer para as empresas que ainda não perceberam a importância de se fazer a inclusão
é que elas são, além de preconceituosas, estarem agindo contrário ao que diz a legislação. O doutor Ricardo falou mesmo, contratar pessoa com deficiência não é um ato de benevolência, de caridade, nem mesmo de responsabilidade social. Nós estamos falando de obrigação legal. Mas eu diria que, sobretudo, reflete este despautério, esta burrice. Porque, ao se agir desta maneira, desperdiça-se talentos. Quantas pessoas poderiam contribuir de forma positiva para a consecução dos objetivos das empresas? E quem persistir nesse tipo de conduta, na minha opinião, eu estou sinceramente convencido disso, vai perder o bonde da história. Estas empresas serão superadas por aquelas que percebem a importância de trazer para dentro de si, o quão enriquecedor é trazer para dentro dos seus quadros essa rica diversidade existente na sociedade. Até porque Portanto, isso assim, vai no habilitar... mínimo... Não, Perdão, Cal. Pois não. Diga lá, Ricardo. Essa compreensão interior da diversidade vai habilitá-la a atender melhor os próprios clientes, né? Tá? Entender as necessidades dos clientes, perceber o que a sociedade precisa e ter gente legal que contribua com essa diversidade. E como você disse, Ricardo, assim, a gente não tem uma visão romântica a respeito das pessoas com deficiência. Como em qualquer grupo social, tem gente que é malandro, preguiçoso, etc. Não estamos falando que todo mundo é santo. O que nós estamos defendendo é que, para a pessoa com deficiência, para a mulher, para a pessoa negra, para quem tem uma orientação sexual outra, uma opção de religião diferente, que seja dada a chance dessas pessoas provarem se são ou se não são capazes de cumprir com aquilo que está sendo colocado para aquela oferta de emprego, para aquele posto de trabalho. Agora, contribuindo para esse painel, para a fala Olhar Inclusivo na Contratação do Trabalhador com Deficiência, convidamos Ivone Santana. Ela é consultora e fundadora do Instituto Modo Paritês, empreendimento social com foco em gestão para inclusão social e sustentabilidade, que prepara empresas de variados segmentos para a cultura inclusiva, e é secretária executiva da Rede Empresarial de Inclusão Social pela Empregabilidade da Pessoa com Deficiência. Eu peço, Ivone, boa tarde, seja muito bem-vinda. Eu peço que você faça a sua autodescrição, tá bom? Boa tarde. Tá bom. Boa tarde, é um grande prazer estar aqui. Eu quero também parabenizar o Ministério Público do Trabalho por essa iniciativa que eu considero o maior evento de inclusão do Brasil, né? E que espero que se repita e que fique gravado, porque eu estou procurando acompanhar o máximo das exposições aqui, e são todas muito ricas, muito interessantes, vale muito a pena mesmo, né? Então, eu sou uma mulher branca, de olhos claros, azul meio esverdeado, e tenho cabelos bem curtos, cabelos ruivos, uso óculos de grau. Hoje eu estou usando um vestido branco com umas bolinhas pretas, e atrás de mim tem um quadro e umas plantas, né? Então, é uma grande honra também estar aqui ao lado da doutora Daniele e da Ana Rita de Paula, quem eu admiro tanto, e sempre que a ouço falar eu aprendo muito, eu fico bastante honrada de ouvi-la, né? Então, eu vou falar um pouquinho, assim, da minha trajetória, porque eu acho que eu trago um olhar do ambiente corporativo, né? Eu sou jornalista de formação, fiz pós-graduação em filosofia, psicoterapia analítica de grupo, gestão de negócios, fundei o Instituto Modo Paritês, mas eu vou falar, contextualizar esse caminho para a gente chegar nessa questão dos caminhos para a inclusão, dos desafios e dos caminhos para a inclusão da pessoa com deficiência dentro do ambiente corporativo, dentro das empresas, né? Então, eu sou uma pessoa que já estive dentro de uma grande empresa e assumi a responsabilidade de implantar o programa de diversidade e inclusão da pessoa com deficiência. Eu vou contar para vocês um pouquinho dessa experiência, porque ela traduz um pouco do momento em que as empresas estavam passando também. Eu participo de vários movimentos da sociedade, né, da Rede Empresarial de Inclusão Social, da Câmara Paulista de Inclusão, do Conselho de Gestão da Secretaria de Estado, da Rede Unietos,
Então, eu estou em constante contato com o ambiente corporativo, seja como consultora, seja pela rede, pelos movimentos, e esse contato me permitiu sistematizar, né, um método de trabalho que nós disponibilizamos através do Instituto Modus Pariteses. Bom, minha primeira experiência, e é importante eu contá-la porque eu tenho certeza que tem muitos gestores que passam por isso também dentro das empresas, né? Eu trabalhei 11 anos, a última empresa em que eu trabalhei como gestora, como executiva, foi no Magazine Luiza. Trabalhei 11 anos nessa empresa, que eu admiro muito, que mantenho vínculos, né, com as pessoas, e lá eu estruturei várias áreas de sustentabilidade, de comitê de ética, comunicação institucional, relacionamento com a comunidade, programas sociais, programas de inclusão, até que veio para mim o programa de inclusão da pessoa com deficiência. Então, eu percebi que havia um grande desconhecimento, né, tanto da minha parte, que sempre tinha trabalhado com inclusão social, quanto da parte dos meus pares, colegas, e como eu já tinha estruturado vários outros programas complexos, eu tive a carta branca para estruturar esse programa. E o que eu fiz, né? Eu já ouvi a doutora Daniele em outro painel falando da necessidade de se ter um programa estruturado, e é exatamente isso. Nós fizemos um programa bem estruturado, com diagnóstico, com engajamento de todas as áreas, com preparação, formação, responsabilidade de todos os setores, e não só do RH, né, não um único setor responsável pela inclusão das pessoas com deficiência. Trabalhamos todos os aspectos de mitos, receios, medos infundados, mas que são reais e que a gente precisa lidar com eles. E em 2 anos nós conseguimos, então, contratar mais 800 pessoas com deficiência em todo o Brasil, e a empresa ainda é referência na inclusão da pessoa com deficiência, muitos anos depois que eu saí de lá, porque um diferencial que nós fizemos foi incorporar o elemento da inclusão na cultura organizacional da empresa. Então, hoje, no pilar da cultura, um dos pilares da cultura organizacional do Magazine Luiza é a inclusão social, né? E aí, com essa experiência, a gente começou a ser procurada para levar nossa experiência, compartilhar nossas práticas com outras empresas, em outros eventos, e a partir daí foi natural que eu criasse o meu próprio instituto, que chama Instituto Modus Pariteses, né, e que oferece para as empresas esse apoio no sentido de estruturação de um programa de inclusão. É muito diferente de uma ação no checklist, uma ação pontual, uma semana de diversidade dentro da empresa, né? E considerando ainda outro aspecto de que nessa área da diversidade é comum a gente encontrar, assim, valorizamos muito um discurso, né, uma divulgação de que valorizamos muito a diversidade, incluímos mulheres, pessoas negras e etc. Então, as pessoas com deficiência estão nesse lugar do etc. Embora tenha a legislação, que é muito importante, né, ainda é um tema difícil de ser falado, explicitado e assumido como algo de valor dentro da empresa, algo que pode agregar valor dentro da empresa, né? Então, nessa trajetória pelo Instituto Modus Pariteses, que foi criado em 2015, eu trabalhei, ajudei, contribuí, continuo contribuindo com empresas dos mais variados setores, desde o setor da limpeza urbana, que parece extremamente desafiador, e é mesmo, né? Mas é muito possível. A gente tem vários exemplos de empresas que não só cumpriram a cota, mas ficaram muito... abraçaram essa causa com muita convicção, porque ficaram muito felizes de dar oportunidade para pessoas que buscavam essa oportunidade e encontravam as portas fechadas, né? A gente tem vários depoimentos nesse sentido.
empresas de call center, de telecom, de dados, de tecnologia, indústria farmacêutica, restaurantes, varejo. Então, a gente tem aí uma visão e uma trajetória já que nos permite ter uma visão bem abrangente do cenário corporativo, né? Além disso, pela rede empresarial de inclusão social, nós temos desenvolvido vários trabalhos. A rede empresarial de inclusão social é um movimento de gestores de empresas que começou em 2012, em maio de 2012, vai fazer 9 anos o ano que vem. Então, gestores de empresas que realmente estavam imbuídos do propósito de promover a inclusão verdadeira. Num primeiro momento, numa primeira reunião, que foi realizada como representante da OIT, na Serasa Experian, né, com o nosso saudoso João Ribas, que foi uma pessoa, um protagonista e líder dessa rede durante muito tempo, até que ele nos deixou, né, ele foi o nosso dínamo aí pela rede empresarial de inclusão social. Então, nesse período, já no início, a gente já reuniu 70 empresas para fazer parte dessa rede, sendo que dessas 70, que depois hoje já são mais de 100, nós tivemos um grupo que se engajou mais fortemente, que a gente chama de grupo diretor. Então, hoje nós temos 14 grandes empresas nacionais e multinacionais que fazem parte desse grupo diretor. Com o passar do tempo, os próprios presidentes dentro dessas empresas, do grupo diretor, vendo essa mobilização, o resultado, né, a mudança na cultura e os benefícios que isso acarretou para a empresa, os próprios presidentes e CEOs das empresas quiseram constituir o conselho de CEOs dessas, que é o conselho hoje que define as estratégias, né, define aprova o nosso planejamento, puxa a régua para cima no sentido de nos incentivar a continuar, a querer expandir, né, a rede para mais estados, para um número maior, e nós estamos nesse caminho, nesse momento. Então, na rede empresarial, eu atuo como secretária executiva, e nesses anos todos, nós, a partir dessa experiência, da discussão de gestores que enfrentavam no dia a dia as dificuldades tanto de resistência de outros gestores, né, ou própria também de desconhecimento, de dificuldade de não saber como lidar, como contratar, como promover um ambiente inclusivo, nós fomos produzindo alguns instrumentos que são muito preciosos e disponibilizados para essas empresas, para contribuir, para ser um apoio na gestão da inclusão da pessoa com deficiência. Então, eu vou falar um pouquinho de 8 aspectos agora, sendo que os 4 primeiros aspectos, eles são os desafios que a gente consegue identificar a partir de toda essa experiência, de toda essa atuação, né? Então, eu defini 4 linhas macro de desafios. Bom, em primeiro lugar, vamos considerar assim que o ambiente corporativo, ele é um ambiente de poder, ele reflete a nossa sociedade, né, as crenças, os valores da nossa sociedade, no Brasil e no mundo. Então, nós temos hoje, nesse ambiente corporativo, menos 0,4% de cargos executivos ocupados por mulheres negras. 0,4%, né? E sendo que, se a gente for comparar com a proporção da população, a gente tem a maioria da população pessoas negras e a maioria da população também mulheres, né? Pouco mais de 50%. E a gente tem 0,4% de mulheres negras em cargos executivos. Bom, mulheres em geral, se a gente tem 0,4%, fica fácil a gente fazer a conta, né? De mulheres em geral, então, portanto, mulheres brancas, nós temos no Brasil 24% de mulheres em cargos de liderança. Então, considerando ainda que as mulheres estudam mais, que as mulheres são a maioria, nós temos esse percentual reduzido. E temos, como já foi falado aqui, de pessoas com deficiência,
menos de 1% das empresas, das pessoas com deficiência, ocupando postos de trabalho, em comparação a todo o contingente de trabalhadores formais, né? Então, diante disso, a gente tem menos que 1% também de pessoas com deficiência ocupando cargos de liderança e aí na base. Bom, mas eu estou falando das pessoas negras, das mulheres, para a gente entender que estamos falando de um cenário que é desafiador, porque estabeleceu-se um padrão de poder, né, que nós temos na nossa sociedade, que é o homem ideal, o homem branco, hétero, sem deficiência. Este é o padrão estabelecido da pessoa ideal para ocupar um lugar de poder, para tomar decisões, né? Então, a gente transita aí eu costumo dizer que a gente transita aí entre um ambiente medieval e um ambiente de futuro, porque nós temos nesse ínterim, né, nesse intervalo entre esse ambiente medieval da Idade Média e o ambiente de futuro, diversas gamas de empresa. É muito difícil a gente falar assim, temos um único tipo de empresa. Então, eu vou, nesse aspecto de desafios, desses 4 desafios que eu vou trazer aqui, a gente tem que considerar isso. Tem empresas lá na Idade Média e tem empresas buscando se conectar com uma postura mais de futuro, mais inclusivista, né? Então, um dos desafios é justamente esse. Nós perpetuamos ainda hoje uma padronização, uma homogeneização de pessoas que podem ocupar o lugar de poder. Não estou falando nenhuma novidade para ninguém aqui, né? O segundo ponto de desafio é justamente esse, é a ausência, né, do lugar da pessoa com deficiência nas pautas de diversidade. Então, o etc. ainda, muitas vezes, é o lugar que fica as pessoas com deficiência, e isso significa uma ausência, né? A gente precisa trazer esse protagonismo, essas pessoas com deficiência, para as pautas de diversidade em geral. E o que já foi falado aqui também em outros painéis, pouca abertura verdadeira para que a pessoa com deficiência seja encarada pela sua capacidade, né? Então, muitos cargos de entrada são oferecidos e muitas vezes a pessoa fica lá estacionada nesse cargo de entrada há muitos anos. Aí a gente pode analisar de diversas formas o motivo por que isso acontece, mas acontece também de ter a vaga específica. Aqui são as vagas PCD, né, que as pessoas costumam dizer. Então, não tem possibilidade dessa pessoa crescer. Outro desafio também do ambiente corporativo é a repetição das justificativas ultrapassadas, né? Isso ainda acontece. Quando a gente falou dos viés inconscientes, né, quando foi falado aqui em outros painéis, é verdade, os viés inconscientes, quando eles não são conscientizados, eles levam as pessoas a continuar repetindo falas e justificativas e crenças que estão ultrapassadas, como o fato de que não tem pessoas com deficiência que queiram trabalhar e que estejam preparadas para o trabalho, que tenham a vontade de se aperfeiçoar, de crescer na carreira. Então, isso ainda é uma crença que existe no ambiente de trabalho. E também o quarto ponto de desafio, o desconhecimento generalizado sobre os direitos e as capacidades da pessoa com deficiência, né? Então, isso ainda acontece, a gente chama de capacitismo, né? Mas é verdade, assim, é muito importante que o capacitismo seja, inclusive, criminalizado, como o Dr. Ricardo Tadeu falou aqui no painel anterior. É muito importante que isso aconteça. E é importante a gente entender que isso faz parte da nossa sociedade. Esse desconhecimento generalizado, que é resultado da segregação histórica que as pessoas com deficiência sempre foram colocadas, né, num ambiente separado, em escolas separadas, e não saiu para trabalhar, não saiu para o lazer. Então,
é a consequência do que sempre aconteceu e que alguns movimentos ainda tentam perpetuar, como foi o caso agora, né, que foi explicado pelo Dr. Ricardo Tadeu do projeto para retomar a segregação no ambiente escolar, né? Bom, falamos aqui de um aspecto que convivemos, que é desafiador, que existe nas empresas e que mesmo a gente tem percebido que às vezes uma empresa avança bastante em algumas práticas, mas quando ela não faz aquela estruturação do programa, esse avanço ele pode ter um retrocesso. A gente tem muitos casos que a gente conhece de retrocessos de uma empresa que a gente achava que já estava lá na frente em termos de inclusão. Por quê? Porque não foi trabalhada a cultura organizacional. Então, na medida que a gente faz um programa estruturado com o mesmo peso que as outras ações estratégicas da empresa também têm, pode mudar o gestor, pode mudar as pessoas, mas a cultura fica e permanece e cresce naquele ambiente, né? Bom, vamos falar então dos caminhos, né? Também separei em 4 blocos aqui os caminhos para que se promova uma inclusão legítima, verdadeira, no ambiente corporativo, né? Então, nós temos aí muitos pontos favoráveis, né? Esse próprio Reconecta aqui nos dá uma esperança, aquece o coração, está ouvindo tantas pessoas, né? Que estão imbuídas dessa causa. E então, nós temos a própria lei de cotas, que é um instrumento importantíssimo que a gente luta e defende na rede empresarial de inclusão social. Nós temos 3 posicionamentos, que é a defesa da lei de cotas como um instrumento necessário para que as pessoas com deficiência efetivamente entrem no mercado de trabalho, né? É uma correção necessária. Educação regular e inclusiva também é uma conquista que nós temos que ficar muito mobilizados o tempo todo para manter essa conquista da educação regular e inclusiva, inclusive lutando pela melhoria da educação regular para todas as pessoas, né? E o nada sobre nós sem nós. Essa premissa, que esses 3 posicionamentos da rede, então, eles são muito importantes, porque todos nós já sabemos aqui o quanto é relevante pessoas com deficiência sendo protagonistas, sendo voz ativa, junto com as pessoas sem deficiência, né? É um movimento coletivo necessário que todos participem, e isso vem crescendo e vem acontecendo. Então, a gente sente que cada vez mais a premissa do nada sobre nós sem nós, ela é lembrada. Algumas vezes é esquecida, mas alguém sempre fala, nossa, precisamos de uma pessoa com deficiência, porque nós estamos falando sobre um assunto e não tem nenhuma pessoa com deficiência aqui nesse ambiente, né? Então, isso tem sido cada vez mais lembrado. Um outro aspecto o segundo aspecto que eu considero como favorável, um caminho, uma oportunidade, é o exemplo de empresas que já estão fazendo uma gestão mais profissionalizada da inclusão da pessoa com deficiência. E a gente tem vários exemplos muito bons, né? Então, essas empresas usam instrumentos de qualidade nessa gestão. A inclusão da pessoa com deficiência, ela é uma diretriz estratégica da empresa, muitas vezes até do próprio negócio, né? Que as empresas até começam a ver essas oportunidades. Então, eu vou citar alguns dos instrumentos usados por essas empresas que já são referência e que estão disponíveis para todas as empresas utilizarem, né? Nós temos um instrumento que eu considero relevantíssimo e de extrema relevância, e que a gente não conhece outro que a gente tenha notícia, né? Mesmo com a participação que nós temos muito próxima com a OIT, somos citados pela rede como um dos 5 melhores exemplos de rede de empresas do mundo, né?
que atua efetivamente, sistematicamente pela inclusão da pessoa com deficiência, então nós não temos conhecimento que exista outro instrumento semelhante a esse, que é o Guia de Indicadores pela inclusão das pessoas com deficiência, elaborado pela rede junto com o Instituto Ethos. Eu participei da coordenação desse instrumento junto com a equipe do Instituto Ethos e nós promovemos durante 2 anos discussões com os mais diferentes setores, inclusive foi aberto para consulta pública, conversamos com o Poder Legislativo, Executivo Municipal, Estadual, Federal, conversamos com pessoas com deficiência, profissionais com deficiência, e quando eu falo conversamos, foi de verdade, assim, a gente promovia encontros presenciais de muitas horas, e teve um deles que foram 180 pessoas com deficiência, fizemos vários grupos de trabalho para validar esses indicadores, e com gestores das empresas também, né? Então, esses indicadores, eles são um instrumento de diagnóstico e de planejamento. Quando uma empresa responde esse indicador, esse guia de indicadores, ela tem ali, a partir do conjunto das suas respostas, ela sabe qual estágio que ela está de maturidade da inclusão das pessoas com deficiência. E também ela sabe quais os próximos passos que ela precisa adotar para avançar nesse nível de maturidade, né? Então, é um instrumento muito valioso. Nós temos também pela rede um compromisso que eu considero muito relevante, que é o Pacto pela Inclusão, também endossado pela OIT. Esse pacto tem 5 compromissos, né? E ele é assinado num evento público. Hoje de manhã nós assinamos com a Siemens, num evento público online, público para o público interno, né? Então tinha lá 130 pessoas participando, 3 presidentes de 3 empresas do grupo Siemens, toda a diretoria, todos os níveis de CFO, de executivos, todos lá participando e falando e se posicionando. Então, à medida em que a alta liderança começa a entender valor, né, na assinatura desse pacto e se pronuncia publicamente para essa empresa, ela já alavanca a inclusão da pessoa com deficiência, não como algo assistencialista, mas como algo que faz parte da agenda dessa alta liderança, né? E o discurso e a fala deles tem sido muito nesse sentido. Então, isso é muito importante. E à medida em que esses líderes formam um conselho de CEOs, né, no caso da rede, por exemplo, que os CEOs das empresas do grupo de diretor começaram a se interessar e falaram, não, a gente quer contribuir efetivamente. Então, isso passa a ser um assunto também dessa alta liderança e automaticamente essas pessoas puxam as estratégias e começam a defender, começam a colocar isso na sua fala, e isso faz com que o etc. da diversidade deixe de ser etc. e fique no centro das atenções, né? A gente tem o caso da ArcelorMittal, por exemplo, que entrou esse ano no grupo diretor da rede e o grupo de afinidade da empresa lá tem 450 voluntários, o grupo de afinidade de pessoas com deficiência. Então, é um número bem expressivo que os demais grupos não têm ainda. E a gente começa a fazer aí uma projeção, né, desse protagonismo. E, então, o outro fato que eu considero o terceiro ponto como uma oportunidade, algo muito favorável, que a acessibilidade, a informação, o contato, né, com o tema da inclusão da pessoa com deficiência, ele tem crescido, seja nas redes sociais, seja em eventos como esses. Hoje, por exemplo, dia 3, né, de dezembro, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, estão acontecendo eventos internacionais, nacionais, vários. Eu já participei de alguns, hoje vou participar de mais alguns, e isso é muito bom, porque isso não era assim antes, né? Nós não tínhamos esse movimento.
E vamos aí. E outro ponto, o último ponto que eu quero trazer é assim, eu tenho observado muito, até por estar em contato, por contratar jovens com deficiências para o Instituto Modo Parité, o quanto essa geração que já cresceu num ambiente de direitos, né, de 20 e poucos anos de idade aí, tem um olhar diferente e que tem abraçado também do seu jeito a defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Então, é um outro jeito de fazer o movimento que começou pelos protagonistas, né, históricos aí, continuar vivo, renovado na linguagem desses jovens. Então, a gente tem aí youtubers, influencers das mídias digitais, muitas vozes falando de diferentes formas, um pouco do mesmo, que é lutar contra o capacitismo. E isso eu acho muito bonito da sociedade, se a gente começar a seguir esses jovens, a ouvir o que eles estão falando, dá uma esperança muito boa de que a gente vai realmente conseguir, talvez com menos tempo do que a gente previa, uma sociedade efetivamente mais inclusiva para a pessoa com deficiência. E para concluir a minha fala, eu vou convidar um pouco desses jovens, né, que através de um vídeo de 5 minutos, onde eles leem a carta manifesto que foi feita pela Câmara Paulista para a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho formal, na ocasião do aniversário da Lei de Cotas desse ano. Então, foram 13 pessoas com deficiência, 13, a grande maioria bem jovem, e que se engajaram nesse movimento e na leitura e na defesa dos direitos. E aí eu convido vocês também para nos seguirem, o Modo Parité, a rede no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, em todas as redes sociais, enquanto a gente não pode se encontrar pessoalmente para se abraçar e se aglomerar, né, que é o que a gente quer. Então eu vou pedir para o apoio colocar o vídeo e fico aqui à disposição depois para as perguntas. São 4 homens e 9 mulheres de diversas etnias, idades e Agora, deficiências. se puder colocar o vídeo, o apoio, por favor. Carta de São Paulo, em defesa da lei de cotas. O trabalho é essencial para a vida. Nesta data, 24 de julho de 2020, o vídeo tem áudio, tem livros também. Vamos ver se vai dar certo de passar. Não, eles vão passar assim. Enquanto eles não passam o vídeo, então eu só quero agradecer a sua palestra, foi excelente. Talvez a gente não tenha um espaço para perguntas, mas eu só quero destacar 2 pontos aqui que eu achei essencial do que você falou, que é a questão da empresa ter um programa estruturado de inclusão da pessoa com deficiência, porque eu acho que esse programa precisa existir, e aí sim, com indicadores para diagnóstico e tomada de decisões, que eu acho que sem isso a gente não consegue de fato implementar essa cota, acho que precisa ter essa política interna, e é muito importante que realmente haja uma inclusão, né, nessa política da cultura organizacional da empresa. Acho que isso tem que ser trabalhado verdadeiramente de forma diuturna, né, para que realmente mude essa realidade. Agora vamos ver se eles colocam o vídeo pra gente, poxa. São 4 homens e 9 mulheres de diversas etnias, idades e deficiências. Carta de São Paulo, em defesa da lei de cotas. Ainda entrou, mas saiu. Essencial para a vida. Nesta data, 24 de julho de 2020, celebramos o 29º aniversário da Lei de Cotas, Lei nº 8.203 de 91. A mais importante e indispensável ferramenta legal que dispomos para garantir o direito ao trabalho. Os dados da Relação Anual de Informações Sociais referentes ao ano de 2018 mostram que nas empresas públicas de economia mista e privadas, apenas 51% das vagas reservadas por lei haviam sido preenchidas. Considerando todos os tipos de empregadores, havia cerca de 390 mil pessoas com deficiência ou reabilitados empregados, com um déficit de cerca de 380 mil vagas a serem Ainda que passamos 29 anos,
só tenhamos pouco mais da metade da cota cumprida. A presença dessas centenas de milhares de pessoas com deficiência no mundo do trabalho tem servido para mudar a realidade para melhor. Além do que, na condição de consumidores, as pessoas com deficiência passaram a ocupar outros espaços públicos importantes na sociedade. Recentemente enfrentamos várias tentativas de retirada de direitos, como por exemplo a Lei 6.159/2019, que foi apresentada em caráter de urgência pela Presidência da República com o objetivo de acabar com a lei de cotas. Fala em Libras. Graças à mobilização ocorrida em todo o país, inclusive em nosso estado, onde realizamos, dentre outras ações, uma passeata pela Avenida Paulista, reunindo pessoas com ou sem deficiência, conseguimos impedir que ele fosse votado de afogadilho. Continuamos atentos para resistir a esta e a qualquer outra tentativa de retrocesso. A grave situação decorrente da pandemia da Covid-19 no Brasil, do posicionamento político de quem nega o perigo que ela representa para a saúde e a vida das pessoas, são motivos de grande preocupação. Algumas pessoas com deficiências, tanto as que apresentam comorbidades como as que, pelas características de seus quadros, podem ter maior exposição ao risco de contaminação e devem contar com medidas especiais de proteção, conforme previsto na Lei Brasileira de Inclusão 13.146/15. Outros motivos de atenção são os riscos de perda do emprego e a implantação de medidas como o trabalho remoto, que podem ser úteis e necessárias, mas não devem ser perpetuadas indiscriminadamente. Medidas emergenciais não podem ser usadas para impedir o retorno das pessoas com deficiência ao convívio social, nem justificar a não eliminação de barreiras e a falta de melhorias nas condições de acessibilidade. Título de exemplo, durante o isolamento social, nos meses de março, abril e maio, apenas no estado de São Paulo, 986 empresas demitiram cerca de 2.700 profissionais com deficiência, sem justa causa. A obrigatoriedade do cumprimento da lei de cotas não foi extinta. A fiscalização do trabalho está tomando medidas necessárias para coibir e punir as empresas que demitirem irregularmente os seus funcionários. Neste momento especialmente difícil pelo qual passamos, reafirmamos a nossa disposição e garra para continuarmos defendendo o direito ao trabalho para as pessoas com deficiência. Colocamos a nossa luta como parte integrante do amplo movimento da sociedade brasileira em defesa da democracia, da justiça social, da saúde e da vida. Viva o direito ao trabalho para pessoas com deficiência. Viva a lei de cotas. Viva a democracia. Viva o direito ao trabalho das pessoas com deficiência. Para as pessoas Viva a lei de cotas. Viva a democracia. Viva a democracia. Há um mosaico com a imagem de 4 das pessoas que fizeram a leitura da carta. As 13 pessoas foram: Djalma Scartesini, psicólogo; Duda Esquiavo, publicitária; Fátima El Kadri, jornalista; Joyce Rocha da Silva, design gráfico; Paulo Rubião, jornalista; João Paulo de Lima, assessor técnico; Camila Delfino, pedagoga; Bárbara Roberta, auxiliar administrativa; Valéria Suri, advogada; Tereza Cristina, conselheira em inclusão; Luciane Trindade, publicitária; Fernanda Cimi da Mori, assessora técnica, e Gabriel Facchini, fotógrafo. O vídeo, será? Sim. Ah, então tá jóia. Então vamos lá, é que aqui tá meio lento o retorno aqui para mim. Bom, então eu gostaria de agradecer imensamente a sua palestra, a palestra da professora Ana Rita. Infelizmente não vai dar tempo para a gente abrir para perguntas, por conta do tempo corrido, né, no evento online, mas eu agradeço demais e com certeza nos encontraremos numa próxima oportunidade, num próximo evento de conscientização. Muito obrigada pela presença de vocês nesse evento hoje.